48 horas para deixar a casa. A frase caiu feito chumbo no meio da sala. E a Lívia ainda tentava puxar o ar, sem entender como a mãe conseguia manter aquela frieza desmedida. Se você quer entender até onde vai a vingança dessa mulher e o tombo que vem pela frente, já deixa o joinha e se inscreve no canal, porque a máscara da Emília está prestes a trincar feio. Lívia estava ali, em pé, encarando a própria mãe com os olhos arregalados. Ela tinha ido até o casarão. Tinha batido de frente com uma Vitória transtornada, uma mulher em pedaços que mal conseguia respirar, cuspindo acusações de que Emília tinha ido lá apenas para tripudiar, para rir da desgraça alheia. Só que Emília, sentada com a postura impecável e a voz quase num sussurro ensaiado, fingia ser a vítima da história toda. Dizia que estava sem voz, que a filha estava sendo cruel por cobrar explicações. Mas a verdade é que não existia justificativa no mundo que tapasse aquele buraco. Ela comprou o imóvel, cancelou os acordos em cima da hora e agora exigia o despejo sumário, sem piedade, sem espaço para negociação. A desculpa? Dizer que agora queria morar na cidade e cuidar pessoalmente da vinícola. Uma mentira descarada que a Lívia, no fundo, sabia que escondia algo podre de muitos anos atrás. Enquanto isso, a quilômetros dali, a porta da casa de Gema se abria num sobressalto. O pequeno Francisco estava de volta. Encolhido, com as mãozinhas sujas e os olhos arregalados de pavor, ele vinha escoltado por 2 homens, Raul Fontana e Bernardo Boldrin. No exato segundo em que os olhares de Raul e Gema se cruzaram pela primeira vez naquele recinto, o ar pareceu sumir. Um arrepio invisível, uma sensação imediata de que aquilo não era um começo, mas a continuação de uma história brutalmente interrompida. Só que a comoção não durou 2 minutos em paz. Queiroz entrou pela sala com aquele cinismo costumeiro. Mal olhou para o garoto resgatado e disparou comentários preconceituosos, disfarçados de ironia, ao notar a presença de Raul. O garoto só chorava. Quando finalmente ficou a sós com Gema no quarto, após um banho quente para tirar a poeira da estrada, a verdade veio à tona com um soluço. Chico confessou com a voz esganada: "O senhor Queiroz disse que eu ia ficar trancado num orfanato até os 18 anos. Gema sentiu o sangue ferver na jugular. Ela foi até a cozinha, onde o marido escolhia pomposamente o cardápio para impressionar as visitas ricas da cidade. Não houve grito alto, mas o veneno na voz dela cortou o ambiente. Mais uma palavra torta contra o menino, e o casamento de décadas acabava ali mesmo. Queiroz ainda tentou tripudiar, debochar da ameaça, mas o recado estava dado. Ele estava a um passo de ser chutado daquela casa. E se você pensa que a Vitória Ventura estava se arrumando para sair da mansão, errou completamente. Luiz tentava empurrar a realidade goela abaixo, implorando para que ela empacotasse as malas e evitasse a polícia na porta. Mas Vitória apenas servia uma xícara de chá com a mão trêmula, recusando-se a admitir a derrota. "Quero ver quem vai ter coragem de me tirar daqui", ela avisou. Do outro lado da cidade, o telefone tocava com uma urgência que não dava mais para fingir que não existia. Lívia atendeu com o peito acelerado. Era o Felipe. Do outro lado da linha, nenhuma conversa fiada, nenhuma enrolação. Eles precisavam se ver imediatamente. Não dava mais para adiar o inevitável.
não depois de cada troca de olhares, carregada de uma tensão quase insuportável. Marcaram na esquina da Beraldini, dali a meia hora. Só que o que nenhum dos dois imaginava é que cada passo daquela ligação estava sendo meticulosamente vigiado. Doroteia estava com a antena ligada. Sentindo o cheiro de rastro no ar, ela correu para o identificador de chamadas da loja, catou aquele número estranho com DDD do Rio de Janeiro e foi direto cruzar com as fichas de cadastro dos clientes. Bingo! O número era de Lívia Beraldini. Doroteia engoliu em seco, com aquele sorriso de canto de boca de quem acabou de encontrar a pólvora para explodir o casamento da própria filha. Enquanto isso, alheios ao cerco que se fechava, Felipe e Lívia chegavam ao topo da colina, nas ruínas de pedra do casarão antigo. O vento frio cortava o mato alto, mas entre os dois a temperatura parecia subir a cada centímetro de aproximação. Aquele lugar carregava um peso estranho, uma lembrança sufocante de um passado que a memória consciente deles não alcançava, mas a pele reconhecia. Desde o primeiro segundo em que olhei nos seus olhos, parece que eu já te conhecia, confessou Felipe, quebrando qualquer distância que ainda restava. Lívia sentiu a voz falhar. Ela tentou puxar o freio, tentou lembrar do noivo Pedro, do escândalo que seria, da família que Felipe tinha construído com Melissa e o filho pequeno. Tudo em vão. O toque aconteceu. O abraço e o beijo vieram como uma avalanche, com a força de duas almas que passaram séculos trancadas esperando por aquele reencontro exato. Não era atração passageira, era visceral. Só que o choque de realidade veio em seguida, pesado como uma marretada. Lívia deu um passo para trás, com os olhos marejados. Ela não queria carregar o fardo de destruir um lar, de ver uma criança sofrer no meio daquele fogo cruzado. Felipe garantiu que ia dar um ponto final na farsa com Melissa, que nunca tinha traído a esposa até aquele dia, mas que com Lívia tudo perdia o controle. Ainda assim, o peso da culpa falou mais alto. Num misto de desespero e covardia moral, eles tomaram a decisão mais dolorosa possível: se afastar antes que o estrago fosse irreversível. Acontece que o estrago já estava feito nos bastidores. Na oficina de tecelagem, Melissa montava sua própria armadilha. Ela errou de propósito a linha de uma das colchas encomendadas pelo hotel só para tirar a cunhada do sério. Quando Severa explodiu, chamando Melissa de sonsa, cínica e dizendo que ela não valia o prato que comia, a vilã nem piscou. Com um sorriso vitorioso, tirou o gravador do bolso. Cada xingamento de Severa estava registrado para ser jogado na cara de Felipe e de Dona Zilda. Com a gravação no bolso, Melissa achava que tinha o jogo completamente sob controle. Mas a tempestade de verdade estava prestes a arrombar a porta da sua casa. Doroteia chegou apavorada, sem fôlego, quase engolindo as próprias palavras. Ao ver a mãe naquele estado, Melissa ainda tentou minimizar, achando que era mais uma das cobranças teatrais da família. Foi quando a bomba explodiu. Doroteia disparou sem rodeios. Felipe não estava cuidando de negócios. Estava trancado num encontro clandestino com a dona da Beraldini, a própria Lívia. O chão sumiu debaixo dos pés de Melissa. A pose de mulher inabalável desmoronou em segundos. O ar sumiu da sala, enquanto a vilã tentava processar a humilhação. O marido, aquele homem que ela jurava ter na palma da mão,
estava nos braços da forasteira que acabara de pisar na cidade. Melissa sentiu uma pontada no peito. As mãos trêmulas, sem saber se armava um escândalo ali mesmo ou se fingia que nada sabia para tramar o contra-ataque perfeito. Promete que não me abandona, Felipe. Promete que nunca vai me deixar. Ela sussurrava para si mesma, sentindo o castelo de cartas começar a ruir. Enquanto o desespero tomava conta daquela casa, o plano invisível movia as últimas peças no tabuleiro de Bela Rosa. No hotel da cidade, Doroteia fingia elegância ao se aproximar de Bernardo Boldrin, tentando arrancar vantagens e sondar o terreno da vinícola através do escritor famoso. Só que o destino preparava um choque ainda maior. Emília, a mulher que orquestrou a ruína de Vitória a sangue frio, finalmente cruzava o caminho de Bernardo. Aquele mesmo Bernardo que acabara de devolver o pequeno Francisco nos braços de Gema. Nos bastidores espirituais, Ariel e seu mestre observavam tudo com a frieza de quem conhece a eternidade. A lei de causa e efeito estava em pleno movimento, cobrando dívidas antigas e colocando cada alma exatamente no lugar onde a dor ou o resgate precisavam acontecer. A pergunta que fica no ar não é apenas se Vitória vai resistir com a polícia na porta do casarão ou se Lívia vai conseguir sustentar o pacto de silêncio com Felipe. A verdadeira questão é: até quando uma pessoa consegue sufocar o que a própria alma exige sem destruir todo mundo ao seu redor?